Pessoal, aula de hoje falaremos do filo dos cordados. Na verdade, falaremos hoje dos protocordados, os primeiros cordados, os cordados primitivos. E na aula posterior, nós falaremos dos cordados mais famosos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Dentro do que nós chamamos de filo dos cordados, para começar, o nome tem a ver com uma característica que só eles apresentam, que é a notocorda, ou também chamada de corda. Essa notocorda, ou corda dorsal, seria uma característica que só esses indivíduos apresentam. Gente, essa notocorda seria um bastão fibroso que dá sustentação ao corpo do embrião. E depois vai ser substituída pela coluna vertebral. Aqueles que serão vertebrados, porque existem nos protocordados aqueles que permanecem com a notocorda. Aqui é uma classificação geral. Estamos no domínio eucária ou eucaria, onde estão todos os seres eucariontes. Então, somente os indivíduos do reino Monera é que não fazem parte desse domínio. Reino animal, animalia ou metazoa. Aqui nós estamos o estudo de todos os animais. E o sub-reino eumetazoa, são os eumetazoários. Todos os animais, na verdade, eles estão dentro desse sub-reino, tirando o filo dos poríferos, que se encontra no sub-reino à parte, que é o sub-reino parazoa. Características gerais dentro do filo cordados. São animais celomados, isso quer dizer que tem uma cavidade extraintestinal totalmente revestida pelo mesoderma. E quanto à origem do celoma, são animais enterocelomados. Só dois grupos dentro do reino animal são enterocelomados, os equinodermos e os cordados. Para quem não lembra da aula 1, aqui está a origem do celoma. Nos enterocelomados, tudo começa a partir de duas dobras do folheto embrionário que reveste a cavidade digestória. No caso aí, o intestino primitivo, o arquêntero. Aqui você tem duas dobras do endoderma, cujas células já se diferenciam em mesoderma. A partir da expansão dessas dobras é que formaremos o celoma. Então, entero vem de arquêntero, intestino primitivo. Esse tipo de formação celomática você vai encontrar nos equinodermos e cordados. Nos outros celomados, especificamente anelídeos, moluscos e artrópodes, você tem um esquizoceloma. Começa a partir da diferenciação de células do endoderma, que vão se multiplicando e formarão a cavidade celomática. Então, de qualquer maneira, tudo vem a partir do endoderma, de forma mais direta ou indireta. E aí você passa a ter, portanto, aqui embaixo, os animais esquizocelomados. Outras características gerais, quanto à simetria, simetria bilateral. Isso quer dizer que o corpo pode ser dividido em duas partes iguais, dois planos simétricos. Na verdade, dentro do reino animal, desde plateumintos para frente, todos têm simetria bilateral. Com exceção aí dos equinodermos, que nascem bilatérios e adquirem a simetria radial na fase adulta, e os quinidários, que apresentam originalmente a simetria radial. Porífero seria o único caso aí de animal assimétrico. Quanto aos folhetos embrionários, são triblásticos. Apresentam 3 folhetos embrionários: o ectoderma, mesoderma e endoderma. Deuterostômios, isso quer dizer que o blastóporo origina o ânus do indivíduo. E aí, só 2 grupos dentro do reino animal são classificados como deuterostômios: os equinodermos e os cordados. Lembrem da aula anterior que as 3 características que aproximam equinodermos de cordados, 2 já estão aí: enterocelomados, deuterostômios e o endoesqueleto calcáreo. E são animais que são metamerizados, apresentam metameria. Essa metameria pode ser encontrada na maioria dos cordados em apenas uma parte do corpo. Então, seria uma metameria mais reduzida, ao contrário dos anelídeos, que está no corpo inteiro.
os artrópodes se fundindo para formar os tagmas, cabeça, tórax, abdômen. Você tem, quanto às características exclusivas, todos cordados apresentando essas 4 características, no mínimo, durante a fase embrionária. Apesar que alguns protocordados mantêm uma ou mais dessas características, mas na maioria não. Primeira notocorda, que é o bastão fibroso, de natureza mesodérmica, que dá sustentação ao corpo do embrião. Se você analisar aqui essas etapas de formação da notocorda e de outras características dos cordados, observe aqui nessa primeira fase, em azul, o foreto embrionário mais externo, ectoderma. De amarelo, o foreto embrionário mais interno, o endoderma. Cavidade revestida por ele, arquêntero, intestino primitivo. E aqui no teto do endoderma, já iniciada a diferenciação em mesoderma, terceiro foreto embrionário. Quando se tem esse teto do endoderma sofrendo dobras para a formação futura do que nós chamaremos de celoma, aqui você tem, portanto, o enteroceloma sendo formado. Mas repare que, além de formar o celoma, essa parte superior do endoderma sofre outra evaginação. E essa expansão para fora vai dar origem ao que nós chamaremos de notocorda, que é o bastão fibroso presente aí na fase embrionária. Cuidado, porque a notocorda, na verdade, vai ser substituída pela coluna vertebral, os animais que nós chamaremos de vertebrados. Nós vamos ter também o tubo nervoso dorsal ou neural, e os desenhos aqui mostram também a origem dele. Dobra invaginação do ectoderma, formando a goteira neural, que ao se fechar dá origem ao tubo nervoso dorsal ou neural. Esse tubo nervoso vai sofrer na região anterior corporal uma dilatação, que é a vesícula neural, que vai se desenvolver no encéfalo. E o restante dele vai dar origem à medula espinhal. Então, esse tubo nervoso dorsal, de origem ectoderma, vai dar origem ao sistema nervoso central dos indivíduos. As fendas na faringe, ou fendas branquiais, nos peixes vão originar as brânquias. Alguns protocordados vão mantê-las, e na maioria elas vão se fechar, porque a respiração, as trocas gasosas, passam a acontecer por pulmões ou até pela pele. E a cauda pós-anal, com a expansão muscular, que vai desaparecer com o desenvolvimento embrionário. Então, 4 características que todos os cordados apresentam, no mínimo, pelo menos, na fase embrionária. Aqui você tem a classificação geral dos cordados, filocordata, que seria dividida em 2 subfilos. Um desses subfilos é o que a gente chama de vertebrata, e traduzindo ao pé da letra, animais que apresentam vértebras. Vertebrado vem de vertebratus, ou seja, presença de vértebras. O problema é que nem todos os representantes desse subfilo vão ter vértebras de fato. Nessa classe aqui, por exemplo, ciclostomata, que são os animais ciclóstomos, animais que apresentam boca circular, não mandibulada, por isso são também chamados de agnatos, eles não têm vértebras. Apesar que a lampreia aí chega a ter vértebras rudimentares, mas não tem vértebras verdadeiras. Resultado, eles não seriam, de fato, no conceito ao pé da letra, vertebrados, mas seriam aí considerados os primeiros vertebrados. Os vertebrados, de fato, estariam aqui, ó, dentro da classificação gnatostomata, que seriam os animais mandibulados. Aí você vai ter a superclasse Piscis, os peixes cartilaginosos e ósseos, e a superclasse, onde se tem os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje é comum esse subfilo aqui receber o nome de subfilo craniata, que seria mais condizente com a realidade dos representantes.
porque crânio todos eles têm, vértebra nem todas. Então, subfilo vertebrata, atualmente chamado de craniata. E aqui o outro subfilo, que são os protocordados, atualmente dividido em dois subfilos. Subfilo urocordata e o subfilo cefalocordata. Observe aqui nessa classificação que nós vamos comparar aqui os protocordados. Aqui as características exclusivas dos cordados, repetindo, o tubo nervoso dorsal neural, isso quer dizer que nós, cordados, temos o sistema nervoso dorsalizado no dorso, enquanto os invertebrados, os outros filos, têm um sistema nervoso ventralizado. Aqui a notocorda, que sustenta o corpo do embrião, e aqui você encontra as fendas faríngeas ou branquiais. Na classificação geral, atualizada aqui, os protocordados seriam equivalente aos invertebrados dentro do filo dos cordados. Então, quando você estuda o reino animal, temos invertebrados em todos os filos, inclusive dentro do filo cordados. A divisão vertebrado-invertebrados vai acontecer dentro do filo dos cordados. Então, aqui os protocordados seriam os invertebrados, e o subfilo craniata seria a representação dos vertebrados. Os falsos vertebrados e os vertebrados verdadeiros. E aí, protocordado virou o nome geral para dois subfilos. Subfilo urocordado, onde você encontra o animal assídia, e o subfilo cefalocordata, onde você encontra o animal anfíoxo. Dentro do subfilo craniata, você tem a superclasse agnata, que seria aí dos animais sem mandíbula, e dos gnatostomatas, que são os animais mandibulados. Aqui a presença de endoesqueleto, que é uma conquista aí dentro do filo dos cordados. Então, o endoesqueleto calcário aproxima, inclusive, os equinodermos de cordados. E uma pele também com maior complexidade. A pele está associada fisiologicamente ao nosso corpo, até mesmo o controle da temperatura, na homeostase corporal. Então, a pele mais complexa também foi aquisição dentro dos cordados. Aqui, no aspecto evolutivo, você tem os equinodermos próximos evolutivamente aos cordados, e aqui dentro dos cordados, os protocordados, os agnatas, os condrictes, osteístes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pegando aí de 550 milhões de anos atrás até os dias atuais, nós tivemos aqui o surgimento dos vertebrados, e aí atribui-se a isso a presença desse peixe aqui, ó. Peixe primitivo, chamado de ostracoderme, que seria o primeiro agnata. Nós temos hoje, que já entrou em extinção, representantes atuais dele, que são descendentes dele, as lampreias e peixes-bruxas, também chamadas de feiticeiras. Então, aqui, surgimento dos primeiros vertebrados. Aqui você tem o surgimento da mandíbula, a presença de mandíbula, boca mandibulada, que facilitou bastante a captura de alimento por esses seres vivos. Aqui você tem, há 400 milhões de anos atrás, o surgimento dos primeiros tetrápodes, de peixes evoluindo para os anfíbios. E aí estamos saindo do ambiente aquático para conquistar finalmente o ambiente terrestre. E 350 milhões de anos atrás, a conquista definitiva desse novo ambiente. Terra emersa definitivamente ocupada. Características que surgem para tornar essa adaptação definitiva. Aí começa a era dos répteis, das aves e mamíferos. Aqui numa linha de tempo, pegando aí as eras em função de milhões de anos atrás,
no período Paleozoico, lá no Cambriano para Ordoviciano, há 500 milhões de anos atrás, mais ou menos, você tinha a presença dos ostracodermos e dos placodermos. Aqui, primeiro considerado o surgimento dos primeiros animais vertebrados. E aqui, o primeiro animal mandibulado. A presença aí de boca articulada, boca com mandíbulas. E os representantes atuais dos ostracodermos, que seriam os agnatas atuais, lampreia e feiticeira. Quando você tem essa linha de tempo aqui, nós vamos ter o surgimento, pela ordem aí de complexidade dos cordados, no período Devoniano, ainda na era paleozoica, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, que veio aquela conquista de ambiente novo. Saímos da água e evoluímos para o ambiente terrestre. Aqui você tem um peixe primitivo que foi evoluindo para a formação do primeiro anfíbio. Então, a saída da água para a terra, algumas adaptações tiveram que acontecer. Aquisição de patas como membros locomotores, não mais nadadeiras. Adaptação ao tipo de trocas gasosas, saindo da respiração branquial para a aquisição de pulmões, apesar de primitivos. Os anfíbios, eles ainda apresentam fase larval aquática, com respiração branquial, mas na fase adulta a respiração já passa a ser cutânea e pulmonar. Inclusive, até no aspecto de excreção, tivemos que mudar de um excreto nitrogenado mais tóxico, que requer perda maior de água, que é a amônia, para uma economia de água com um menos tóxico, que no caso seria a ureia. Inclusive, temos dois peixes atuais, duas espécies atuais, que são consideradas um intermediário entre peixe e anfíbio. Um deles habita, inclusive, a bacia amazônica, um peixe chamado piramboia, que consegue sobreviver fora d'água em épocas de seca, na lama, se arrastando através de nadadeiras lobadas, carnudas, e também a presença de uma bexiga natatória vascularizada. Então, já traz aí novidades que vão acompanhar o próximo grupo, que é o grupo dos anfíbios. Então, apesar de ser um peixe, que é chamado até de peixe pulmonado, de hipnóico, já traz características do grupo dos anfíbios. Resultado, já é uma interseção entre um elo entre peixes e anfíbios. É muito raro você ter espécies entre um grupo e outro, ainda mais um processo evolutivo. Por isso que ele é chamado de fóssil vivo, porque ele é intermediário entre peixes e anfíbios. Aqui você tem, na comparação, repare que a partir das nadadeiras lobadas, nós vamos ter a formação das patas do indivíduo. Então, você passa a ter aí uma mudança no processo de locomoção e também de respiração. No período carbonífero, ainda na era paleozoica, nós temos aqui, há mais ou menos 300 e poucos milhões de anos atrás, o surgimento dos primeiros répteis. É a conquista definitiva do ambiente terrestre. Algumas características como pele queratinizada, a deposição de ovos com casca rígida, a excreção através de ácido úrico. Tudo isso permitiu que esses animais permanecessem em terra até no ato reprodutivo, já que os anfíbios teriam que voltar para a água no ato da reprodução. Aí começa, na era mesozoica, os maiores répteis que surgiram no planeta Terra. Começa o domínio dos grandes répteis, no caso aí os dinossauros. E no período Jurássico aí, predominaram com a grande variedade de espécies. Aqui você tem alguns exemplares de natureza carnívora, herbívora, de vários tamanhos, e que dominaram o planeta durante muitos anos. Até que mais ou menos
há 64 milhões de anos atrás, provavelmente pela queda de um meteoro, que levantou uma nuvem densa de poeira intensa, e ficou em suspensão durante meses, provavelmente pelas quedas de temperatura, por não serem animais metabolicamente muito ativos, foram todos extintos, todos eliminados. Aí veio a era dos mamíferos. Aí você tem a explicação da extinção desses animais. É a extinção em massa de todos os dinossauros. Quem passa a dominar a partir daí, na era cenozoica? Os mamíferos, que são animais homeotérmicos, assim juntamente com as aves. Quando se trata dos protocordados, que atualmente são 2, já tivemos aqui os hemicordados, animais que foram removidos daqui porque depois de muito tempo descobriram que o que eles achavam ser uma notocorda na metade do corpo aqui seria, na verdade, uma falsa notocorda. Então, os hemicordados, como exemplo, o animal balanoglosso foi ouvido aí da classificação de cordados. Ficamos com os urocordados, também chamados de tunicatos. Uro vem de cauda. É porque esses animais, que você tem como exemplo a assídia, só possuem notocorda na sua cauda. E mesmo assim, na fase larval. A larva tem uma cauda que abriga aí a presença de notocorda. Quando crescem, quando atingem o status de adulto, não tem mais a notocorda. Então, notocorda na fase larval, somente na cauda. Tunicato por um revestimento, que é uma túnica, feita de um material chamado de tunicina. E parece muito, o pessoal confundia muito até com celulose. Mas é outro carboidrato. Essa tunicina aí reveste todo o corpo do animal. Por isso o nome, tunicato. Chama atenção nessa grande área central aqui, a presença de faringe com fendas branquiais. Quando a água entra no corpo desse animal, sempre passa por essa região onde se retém partículas alimentares. Eles têm um sifão inalante, por onde a água entra, passa por aqui, retém partículas alimentares e sai por esse sifão exalante. Então, são animais filtradores. A forma de obtenção de alimento é filtrando a água do meio que eles vivem. Aqui uma foto real da assídia, animal que o pessoal lá na Ásia, inclusive, consome na alimentação. Cefalocordados, cuja notocorda vai da cabeça até a cauda. É um animal cujo representante atual é o anfíoxo, que apresenta as características que nós tivemos na fase embrionária, ele as mantém na fase adulta. Repare que nós temos a presença da notocorda, que continua sendo o eixo de sustentação corporal, o tubo nervoso dorsal ou neural e as fendas faríngeas ou branquiais. São também animais filtradores. Esses cirros bucais aqui já facilita a filtração da água para a captura de alimento. Aqui uma foto real desse animal que vive normalmente enterrado na areia, e repare a musculatura dele em forma de V. São os miótomos, musculatura idêntica à que você encontra nos peixes. É a metameria corporal desse animal, que pega aí praticamente o corpo inteiro. Quando se trata dos cefalocordados e dos urocordados, eles são hoje 2 filos à parte. Então, o filo urocordata e o filo cefalocordata. Aqui você tem um mecanismo de filtração. A água entra pelo sifão inalante, sai pelo sifão exalante. Se você analisar a anatomia interna, essa água entra passando pela faringe aqui, onde temos fendas branquiais, e sai já desprovido de partículas alimentares. Então, animais filtradores. Aqui você tem outra fonte de filtração, a partir dos cirros bucais, que é o mecanismo de obtenção de alimento dos anfíoxos. Aqui a anatomia interna, indicando os órgãos corporais e as características que eles mantêm mesmo na fase adulta, coisa que nós só tivemos na fase embrionária.
Dos vertebratas, que atualmente são os craniatas, você tem os agnatas como os vertebrados primitivos. E aí, nesse caso, animais desprovidos de mandíbula. Por isso o termo agnata, sem mandíbula. E apresentam boca circular. Então, por isso o outro termo, ciclóstomos ou ciclostomatas. Dentro dos agnatas, você tem aí as feiticeiras ou peixes bruxas, que o pessoal confunde muito com um peixe chamado enguia. Só que aí deram a ela o apelido de enguia de muco. Chama atenção o fato desses animais se alimentarem de outros animais mortos. Realizam a necrofagia. As lampreias, que são mais famosas, e utiliza uma denticulação na boca para raspar as escamas do peixe, perfurar sua pele e sugar seu sangue e tecidos. Esses animais, que podem ter de poucos centímetros até 1 metro de comprimento, são considerados ectoparasitas. Vivem aderidos externamente ao corpo do peixe e se alimentam de sangue e tecidos desse animal. Por isso muita gente chama também de vampiros da água, né? Aqui você tem a atividade parasitária dele. Repare aí, ó, a nadadeira caudal, a peitoral, as fendas branquiais e aqui a sucção de sangue do peixe. Esse animal chega a ter vértebras rudimentares. Então, pelo menos esse aí se encaixa mais dentro dos vertebrados. Agora, ó a boca aí, ó, com os dentículos córneos, que facilita a raspagem das escamas e a sucção de sangue do outro animal, no caso aí do peixe. E esse aqui não tem vértebra. Esse aqui não seria nada parecido com o que nós conceituamos como vertebrados. Então, esse aí seria a feiticeira, ou peixe-bruxa. Quando se trata dos animais gnatostomatos, que seriam os animais mandibulados, que seriam os animais vertebrados de fato, com vértebras ósseas corporais, apesar do tubarão ter esqueleto cartilaginoso, nós vamos estudar todos, pelo menos as classes, de peixes até mamíferos. Então acompanhe nossa próxima aula para a continuidade aí dos cordados.